Olá, como vai? Bem-vindo novamente. Bem-vindo à nossa terceira aula do nosso mini curso de terapeuta Hope, que é a hipnose orientada para as emoções. Muito feliz por você estar aqui acompanhando esse mini curso e tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você na sua vida e na vida dos seus queridos. Não só dos seus queridos, mas você pode ampliar tudo isso que você está pensando. Você pode, sei lá, começar a atender. O que você acha disso? O que você acha de poder receber pessoas e ali, recebendo essas pessoas, conseguir ajudá-las de alguma maneira? Sendo um terapeuta, uma terapeuta, e ali, lembrando que terapia é aquela forma de ajudar uma pessoa a entrar numa certa direção na resolução dos seus problemas e encontrar soluções agradáveis e possíveis. Então, bem-vindo novamente e vamos começar? Esse nosso terceiro encontro é um encontro especial, porque ele encerra, né, ele fecha esse nosso minicurso, mas não ele só fecha esse minicurso, ele abre novas possibilidades que virão no curso de formação. Mas antes de falar do curso de formação, deixa eu só colocar uma coisa evidente para vocês. Essa é uma aula especial, como eu já havia dito nas aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, nossa primeira e segunda aula, fica aí o link para que você possa assistir. E se você já assistiu, que tal assistir novamente? Porque ali tem algumas dicas, algumas formas de pensar que vão ajudar você imediatamente a ter um equilíbrio das suas emoções. Então vai lá, entra novamente. Porém, aqui nós temos um espaço para que você possa deixar um comentário de como isso está mudando a sua vida, está melhorando a sua vida de alguma maneira. Então fica aí, vai lá, deixa uma mensagem bacana para a gente gente possa respondê-las, para que a gente possa estar em contato com você mais próximo. Que tal? Tá certo? Então, voltando aqui à nossa aula, nosso terceiro encontro. Esse encontro, basicamente, eu queria falar que é especial, porque nós vamos falar de alguns problemas que nós passamos, todos nós, passamos todos os dias da nossa vida, que são as nossas emoções que nós não conseguimos lidar. Esse é o primeiro fato, o primeiro momento, né, do nosso encontro. E esse primeiro momento eu vou abrir algumas emoções, alguns sentimentos, e aí a gente vai começar a apontar como cada um surge, como cada um se cria e como que a gente pode ter o antídoto para isso, como a gente pode resolver essas questões de uma forma rápida. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu sei que você deve estar curioso para saber mais sobre isso, mas espere. Vamos assistir a aula inteira e aí durante a aula você vai entender perfeitamente o que é cada coisa e como cada coisa pode estar ali se ajustando e você pode estar resolvendo isso rapidamente. Combinado? Então essa é a primeira parte. A outra parte é uma parte que eu queria deixar um momento especial, porque é a parte que eu quero mostrar para você de fato como isso pode ser resolvido. Então nós vamos na prática. Nós vamos para a gente, vamos resolver. Vamos ali, de fato, hoje não passa. Então nós vamos trabalhar com uma amostra de hipnose ali para lidar com as emoções. Combinado? De boa? Estamos juntos? Legal. Bom, e lá no finalzinho, sempre no finalzinho, tem algo que é só para você. Mas espere. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu passo, e a vida é assim, um passo de cada vez. As pessoas perguntam para mim, falam assim, nossa, o Bortoleto, quando a gente está numa sessão terapêutica, a gente consegue assim resolver as coisas rapidamente, né? A resposta não é bem essa, não rapidamente. A gente consegue resultados imediatamente já nos nossos primeiros encontros. Sabe por quê? Porque nos primeiros encontros nós estamos ali focados basicamente em abrir a coisa e poder entender ela como ela está acontecendo. Então não é uma coisa tão, falar assim, tão beabá que você fala, olha, tem uma dor de cabeça, né? Estou com uma enxaqueca, estou com uma dor de cabeça. Legal, está aqui um remédio, né? Uma aspirina ou qualquer remédio analgésico, e você ingere esse analgésico e dentro de alguns instantes, de alguns minutos, às vezes algumas horas, você está livre da sua enxaqueca. Né? Você está livre da sua dor de cabeça. Uau!
Fantástico, fantástico. Porém, tem algumas coisas que estão levando você a ter essa dor de cabeça, levando você a ter esse incômodo, concorda? Todos nós temos. Agora, peraí. Então, se eu tomo um medicamento, se eu tomo um analgésico, ele livra essa dor de cabeça. Sim, ele tira essa dor de cabeça. Mas a causa daquela dor de cabeça, ela ainda continua, né? Ela continua ali. Ela não foi embora. Ela está ali. A hora que o efeito do medicamento passar, o que acontece? Você vai ver que aquela dor pode voltar. Não significa que ela vai. Ela pode voltar. E se ela voltar, o que você vai fazer de novo? Vou lá e tomo mais um analgésico. Então, isso é uma solução paliativa, é uma solução temporária, que pode ajudar muito a gente em vários momentos. Por que eu acho que isso ajuda em vários momentos? Porque você já notou que com uma dor de cabeça, o incômodo de uma enxaqueca, às vezes a gente não consegue pensar direito. Então, quando você toma analgésico, a dor vai embora, você automaticamente fala, poxa, agora que eu estou ali livre dessa dor, eu consigo pensar um pouco melhor. E talvez eu consiga pensar mais no que causou essa dor de cabeça, como essa dor de cabeça apareceu em mim. Concorda comigo? Agora, se você começar a pensar, você está ali com aquela dor de cabeça e continua pensando o que causou, talvez você tenha dois problemas. O primeiro problema é que o fato de ficar pensando na causa, essa dor que já está instalada, ela começa a ficar mais forte. Porque você está ali forçando, né? Forçando. E esta dor forçada acaba impedindo você de encontrar a causa. Então, você talvez fique cego, você não consiga perceber essa causa aí, porque você está ali sofrendo com essa dor que está ali batendo. Então, você pergunta, o analgésico é bom? O analgésico é excelente. O problema é que ele não livra a causa, mas ele faz aquela dor, por um breve momento, desaparecer, fazendo com que você aproveite ali, para conseguir encontrar a causa quando essa dor tiver desaparecido. E quando você encontra a causa, fantástico, encontrei a causa, sei exatamente. Então vamos fazer algumas piadas. Descobri que eu estou com enxaqueca porque eu enchi a cara ontem. Eu bebi muita álcool ontem. Ops! Estou falando de uma forma engraçada, né? Você fala, poxa, eu enchi a cara, né? Tô mal, tô esquisitaço. O fato de você perceber a causa, o que acontece? Você vai conseguir processar na sua mente que fala, olha, da próxima vez que aparecer uma bebida alcoólica para mim, eu vou pegar leve, né? Vou pegar leve. Por quê? Eu já sei que isso vai causar uma dor e essa dor é um incômodo. Eu não sei lidar muito bem com essa dor. A dor dói. Então eu não sei como que eu vou, né? Então é melhor eu pegar leve. Concorda comigo? Bom, o que é a hipnose nesse sentido? O que a hipnose pode fazer nesse sentido? Ela pode fazer duas coisas. Ela pode entrar nesses dois momentos. Ela pode entrar de uma maneira que vai atender exatamente o que o analgésico faz. Ele vai entrar de uma forma paliativa. Ele vai entrar de uma maneira que pode, por um breve momento, por alguns instantes, tirar essa dor. E isso vai ajudar muito para você pensar nas causas, para você pensar nos problemas, pensar de onde veio tudo isso. Então concorda comigo que isso é fascinante. Primeiro ponto. Segundo ponto. A hipnose pode fazer com que você consiga investigar muito bem a causa daquela dor, daquele problema. Que tal? Se você conseguir ali, através dos mecanismos hipnóticos, através das falas, expressões hipnóticas, entrar, vai se aprofundando, e ali eu consigo encontrar de fato a raiz do problema, bingo. Essa raiz eu consigo ter consciência, trazer para a minha consciência e conseguir administrar melhor isso com muita facilidade. Então chegamos à seguinte conclusão. A hipnose foi durante muito tempo vista como simplesmente o analgésico. Ela ajuda você simplesmente num ponto, mas ela não resolve as coisas. Mentira, não é bem isso.
né? A hipnose, ela é uma ferramenta, é um método, é uma ferramenta maravilhosa que faz com que você consiga atender toda a estrutura das relações problemáticas. Então, hoje, a hipnose, ela vem sendo trabalhada e aceita cada vez mais nos meios de saúde mental. Então, você vai falar assim, acaba sendo uma ferramenta, uma caneta é uma ferramenta, né? Uma caneta é uma ferramenta de escrita que ela faz com que eu consiga escrever as minhas ideias num pedaço de papel, certo? A hipnose é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode ajudar muito você a encontrar muitas coisas e resolver muitos problemas. Hoje, uma pessoa como eu, que é um psicólogo, que trabalha em sessão, trabalha em consultório, essa pessoa, eu consigo usar a hipnose no trato e na fala com os meus pacientes. Ali eu posso fazer de duas maneiras. A primeira maneira é simplesmente fazendo o clássico, né? Chegar falar assim, fecha os olhos e nós vamos trabalhar com transe hipnótico. E ali eu faço as duas partes. A parte analgésica, que é a parte de resolver a estrutura simplesmente para desaparecer um problema que está ali, e a outra parte é fazer a investigação para saber onde está a causa de tudo isso e resolver, limpar a causa. Ok? Bom, a outra forma, eu não preciso nem fechar os olhos. A segunda forma é simplesmente a conversa. A conversa, a troca de ideias. Então, à medida em que eu falo com o paciente, à medida em que eu falo com uma pessoa, com os olhos abertos, eu e ela não precisa nem falar classicamente, fechei os olhos e entrei em transe. Nada disso. A conversa, a forma de falar, faz com que a pessoa crie pensamentos. E esses pensamentos, eles podem também entrar de duas vias. Ajudar a pessoa naquela coisa no analgésico, na forma mais simples, e também, numa boa conversa, conseguir investigar as causas de um problema. Que tal? Esta na minha área de atuação. Agora vamos pegar um colega médico. O colega médico pode fazer também das duas maneiras que eu citei. Mas, naturalmente, ele vai escolher a conversa, que através de uma boa conversa ele consegue chegar no problema, ele consegue atender bem aquele paciente e ali ajudar a resolver, fazendo um bom diagnóstico, né, e também um prognóstico, conseguir receitar um bom medicamento e resolver o problema daquele paciente. Vamos sair da área médica? Um advogado. Um advogado, uma advogada pode ali, com uma conversa, conseguir também atender muito bem o seu cliente, né? Ajudar a juntos ter soluções para o caso em questão. Bom, mas eu não tenho essa profissão, eu sou simplesmente um comerciante. A mesma coisa, você pode atender as pessoas de uma maneira que encontre soluções para o que elas vêm buscar. Assim você consegue negociar melhor, vender melhor e ter um bom relacionamento com todos. Mas, poxa, eu simplesmente sou uma dona de casa. Eu simplesmente fui em casa e ali, uau, que bacana, porque ali como dona de casa você tem familiares. Esses familiares você pode conversar com eles e à medida em que você conversa, ajudar pontualmente, através dessa conversa, sabe, arrumar as dores ali, as emoções, as dores, e também ajudar essa pessoa a investigar as causas, da onde veio isso, e juntos conseguir resolver. Mas agora vem realmente o pulo do gato. Já pensou se você pudesse, seja lá o que você faz, conseguir duas coisas? Primeira coisa, você, com a hipnose, lidar com essas questões pontuais e emocionais que você tem. Cheguei em casa danado de raiva. Raiva, estou estressadíssimo, my God. Bom, ao invés de você abrir uma latinha, encher a cara e causar uma dor de cabeça, já pensou se você pudesse ali simplesmente parar por um instante, fazer uma auto-hipnose, tirar essa raiva, essa dor emocional e também buscar a causa, e ali buscando a causa, resolver a questão para que no dia seguinte você acorde muito melhor e consiga ter esse dia fantástico, sem raiva? Mas agora vamos ao duplo pulo do gato. Já pensou se você pudesse, como um terapeuta, poder acolher e receber pessoas, e essas pessoas trazerem para você essas questões emocionais? Poxa, venho sentindo na minha vida muita raiva.
venho sentindo na minha vida muita ansiedade, venho sentindo na minha vida muita deprê, tristeza. Já pensou se você pudesse ali atender essas pessoas, conversar com elas e fazer essas duas coisas? Numa boa conversa, conseguir dar esta solução para que ela pudesse tirar essa dor emocional. E também, a segunda coisa, pudesse ajudá-la numa boa conversa, uma boa hipnose, e buscar a causa e juntos resolver isso daí. Poxa, que oferta! Que coisa bacana! Já pensou se todos nós pudéssemos fazer isso? Podemos fazer isso de duas maneiras também. Podemos fazer isso não só para nós e para os nossos familiares, para os nossos queridos, mas podemos fazer isso de uma forma aberta a toda a população. Na verdade, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, lá na nossa primeira aula, e se você não assistiu ainda, vai lá. Nossa primeira aula, a minha história é uma história que eu sempre busquei ajudar pessoas. Eu sempre busquei na minha vida, todos nós temos uma missão, concorda? Eu tenho uma missão, acho que você também deve ter uma missão. Se fala muito hoje em propósito, né? Para que eu faço tudo isso? Mas se você vasculhar bem a sua vida, você vai entender que não vale a pena a gente viver por viver. Até vou emprestar aqui o melô do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Sabe, eu acordo e um dia depois do outro, você já passou por isso. Você acorda e você faz a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai, acorda, tira lá aquelas coisas esquisitas do seu olho. E aí você vai, escova seus dentes, você toma o seu banho, você veste uma roupa legal e você vai trabalhar. E não sei se você vai trabalhar, se você, no caminho para o seu trabalho, você está ali bem, não sei se você não está bem, se você tem problemas ou não tem. Aí você vai, começa a trabalhar, trabalha e trabalha e trabalha, e todo dia muito trabalho, o estresse, os colegas de trabalho, a pressão de clientes, enfim. Aí acaba o dia. Acabou o dia, você cansado, cansada, vem, volta para casa e pega trânsito de novo, transporte, você sabe. Aí quando você chega em casa, você faz a mesma coisa. Ou você pega o seu equipamento e fica ali passando os dedos, fica olhando para a vida dos outros como se, uau, eles têm uma vida legal. Ou você liga a sua TV e começa a assistir informações, elas vão entrando na sua cabeça. Aí você fica com sono. Aí você fica com sono, deita na cama e dorme. E tem sonhos estranhos, esquisitos. Amanhã você acorda de novo do mesmo jeito. Você não acha meio estranho isso? Você não acha meio estranho a gente fazer todo dia a mesma coisa, como se nós fôssemos robôs? E ali não muda. Não muda. Até vou fazer uma indicação agora para você. Não sei se você já assistiu um filme chamado O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo, que conta a história de um jornalista que fala do tempo, e ele fica preso numa cidade nos Estados Unidos, na Pensilvânia, chamada Punxsutawney, e ali tem o dia da marmota, que é o dia 2 de fevereiro. Nesse dia 2 de fevereiro ele fica preso, ele não consegue ir para o dia 3, ele fica no dia 2. E todo dia que ele acorda é o mesmo dia. Só ele sabe que ele está preso no tempo. E a população em geral da cidade, não sei se você conhece, eu conheço Punxsutawney, que é uma cidade muito pequenininha, mas de um povo muito, muito legal. E ali ele fica no mesmo dia, mas as pessoas agem como se fosse. E ele fala, meu Deus, como essas pessoas não entendem? Isso aqui é outro dia, e eu estou vivendo o mesmo dia, de novo. E ele começa a falar, poxa, ele fica meio doido, assim, fala, o que eu vou fazer? Bom, ele não consegue fazer nada. Porque ele tenta de tudo, mas não consegue quebrar o feitiço do tempo. Não consegue quebrar. De repente, ele entra num estado emocional muito alterado. Devido a todo dia ser o mesmo dia, ele começa a ter raiva. E ele começa a quebrar as coisas. Mas sabe o que acontece? No dia seguinte não adianta.
porque ele acorda no mesmo dia. E ali ele fala, putz, que droga. E ele não muda, o tempo não muda. Dia 2 de fevereiro. Aí ele começa a falar, poxa, eu estou bodeado, estou triste, né? Ele fica muito triste. E ele começa a fazer coisas estranhas, como trata mal todo mundo. Ele até tenta se matar, é um sujeito muito esquisito. Mas não adianta, porque mesmo fazendo isso, no outro dia, no dia seguinte, ele acorda no mesmo dia. E faz a mesma rotina, mesma rotina, mesma rotina. E isso, gente, é o filme inteiro. É uma comédia romântica, é muito engraçada, mas só para você entender, será que a sua vida não está assim? Será que você não acorda todo dia do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Será que você não consome a mesma coisa todo dia? Consumir, que eu digo, não é a mesma coisa que um telefone, as redes sociais? Será que não é a mesma coisa de alimentação? Será que não é a mesma coisa de roupa? Será que não é a mesma coisa de lugares? Será que não é a mesma coisa? Será que você não vive todo dia igual? Será que você não está preso no feitiço do tempo? E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, já notou? Bom, o filme, O Feitiço do Tempo, tem um final. Não quero dar um spoiler aqui para você, mas já dando. Sim, o feitiço do tempo é quebrado. Ele consegue quebrar esse feitiço do tempo. Muito legal. Agora, como especificamente ele consegue quebrar o feitiço do tempo e passar para o outro dia? E nesse outro dia, passar para um dia muito melhor? E ele passa. Ele consegue quebrar o feitiço e a partir daí começam a vir novos dias. E a cada novos dias aparecendo, ele explora mais e mais o mundo. Ele consegue perceber, ele consegue se apaixonar novamente, ele consegue ajudar as pessoas, e ajudando as pessoas, ele consegue ter uma nova vida. Ele se encanta, ele vê que a única forma que vale a pena viver é quando você está apaixonado por essa vida. Mas apaixonado por essa vida também tem duas formas. A primeira é você se apaixonar por você. É você ter tanto amor por você, curtir tanto, cuidar tão bem, mas tão bem de você, que você chegue e entre na segunda coisa, que você pode naturalmente ajudar outras pessoas. Mas espera aí, eu consigo ajudar outras pessoas passando pelo primeiro. São duas coisas. A primeira coisa, você sabe, ajudar você. Você precisa ajudar você. Você precisa controlar as suas emoções. Você precisa ter um equilíbrio emocional para lidar com as coisas da vida. Para que você não venha repetir o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia e fique preso nesse feitiço do tempo. Primeiro é você. Assim que você começa a resolver com você a coisa, show! Porque daí você vê outras pessoas ali e você vai ter uma vontade enorme de ajudar essas pessoas. Mas você vai conseguir ajudar essas pessoas com certeza, depois que você ajudar você. Se você falar, não, eu não tenho problemas, eu não preciso resolver absolutamente nada na minha vida. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito, eu não tenho problemas, eu sou assim. Você sabe. Uau! Será que eu vou conseguir ajudar outras pessoas? Bom, se você for perfeito, talvez, mas eu tenho certeza que você não é perfeito. Sabe o que é perfeito? Gente, pensa comigo. Esse filminho, então vamos lá. Hashtag fica a dica. Se você ainda não assistiu, vai e assista. Talvez você encontre gratuitamente numa rede social, talvez no YouTube da vida você encontre lá para assistir, ou talvez você queira adquirir esse filme. Filme antigo, o filme não é novo. Então, você vai encontrar com facilidade. Tá? O filme é estrelado, né, por Bill Murray, lembra aquele do Caça-Fantasmas? E também com Anne McDowell, que é uma atriz também que você vai lembrar quando você ver. Mas o Bill Murray dos Caça-Fantasmas, que ficou marcado, né, pelos Caça-Fantasmas, eu acho que você lembra bem dele. Né? Todos nós temos fantasmas dentro da gente. Concorda? Todas as pessoas que você conhece também têm fantasmas. Esses fantasmas, eles ficam com a gente todo dia. E que, às vezes, são os nossos sentimentos. Ops!
O que são sentimentos? Lembra? Segunda aula. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste a segunda aula. Eu faço a definição do que são sentimentos e o que são emoções. E ali esses fantasmas estão com a gente. Uau, todo dia esses sentimentos estão ali. A gente sente algumas coisas estranhas. Não são fantasmas de verdade, mas são as nossas emoções. Isso faz com que eu fique preso no feitiço do tempo. E todo dia é a mesma e a mesma e a mesma coisa. Vou lá, acordo pela manhã, tiro aquilo do meu olho, escovo meus dentes, tomo um banho, arrumo minha roupa, saio para o trabalho. Saio no trabalho, vou e trabalho, do mesmo jeito, e os fantasmas ficam junto comigo. E aqueles sentimentos, aquelas emoções vão ali, vão ali, vão ali. No dia, eu sinto raiva, sinto ódio, eu sinto deprê, né, tristeza, eu sinto ansiedade, eu fico muito ansioso. O que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Meu Deus do céu, fico muito, muito ansioso. Volto, e ao invés de resolver essas questões, para poder colocar com a minha cabeça no travesseiro, não. Eu começo a consumir coisas estranhas. Na internet, na televisão, começo a consumir, fazendo com que esses fantasmas fiquem aí com você. E aí, poxa, durmo, sonho esquisito, acordo e fico preso no feitiço do tempo e nada muda. Chegou a hora de mudar. Esta é a hora da mudança. Este é o momento em que você pode mudar. E como que a gente vai mudar especificamente? Uau, com a hipnose. E como isso com a hipnose? Com a hipnose, nós controlamos essas emoções e nós vamos conseguir imediatamente a fazer essas duas coisas. Essas duas coisas você vai, primeiro, resolver essas questões emocionais contigo. Né? Você vai poder ali entrar, ver, você pode olhar primeiro essa dose, né, que você vai tirar, né, como se fosse um analgésico, você tira essas suas dores, você começa a se sentir bem melhor. E ali, bem melhor, você vai conseguir investigar exatamente onde estão as coisas lá no fundo da sua cabeça, lá nas profundezas, e conseguir falar, descobri a causa. Sei exatamente por que é que eu estou assim, por que eu venho sentindo isso. E assim que descobrir, você ressignifica, você troca o significado que está lá guardado no seu inconsciente e traz para o seu dia a dia e pronto, bingo. Você está se sentindo bem melhor. Você quebra o feitiço do tempo e você começa a perceber que amanhã se torna um dia bem melhor do que hoje foi. Que tal isso? Legal, né? Mas 2 de fevereiro, feitiço do tempo, parece que todo dia é assim. Vamos mudar isso. Então, nesse primeiro momento do nosso terceiro encontro, do mini curso de terapeuta Hope, eu queria falar exatamente disso. Estas emoções danadas, né? Quais são elas? Veja, como eu disse, às vezes nós falamos depressão, né? Depressão é um termo técnico, é um termo que se confunde muito, mas depressão, ela não é, depressão é uma patologia, né? Uma psicopatologia. Mas o que nós falamos no nosso dia a dia é que não é depressão patológica, né? Não é depressão como doença, mas nós estamos basicamente tristes. Por vários motivos. Vários motivos eu fico triste. A tristeza, ela pode vir, ela pode acometer você em qualquer momento, concorda? Pode ficar triste por uma coisa que você viu, por uma coisa que você ouviu, ou simplesmente ficar triste por nenhuma razão. Mas a tristeza é uma coisa comum que acontece na nossa vida. Você não vai encontrar um ser humano que não passou pelo menos um momento na vida de tristeza, concorda? Só que isso começa a ficar cada vez mais evidente no nosso dia a dia, pela forma em que vivemos. E a tristeza começa a bater, a bater, a bater. Uma emoção esquisita. Bom, note, existem 2 formas para você olhar a tristeza. A primeira forma é que, como é que eu tiro ela imediatamente da minha vida? Existem formas de você ali conseguir fazer um transe hipnótico, fechar os seus olhos, encontrar momentos interessantes que a tristeza ela simplesmente passa. Ela sai. Mas isso é paliativo, né? Eu tirei ela por um instante, eu não fui ver a causa. Mas a segunda forma é que você pode ali, com essa hipnose, entrar num estado adequado e voltar lá atrás e falar, já sei. Eu sei que o que vem me deixando triste é aquela situação.
Aí, quando você encontrar a situação de fato que é o estopim da sua tristeza, bom, o que eu faço com isso? Você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é ficar ali remoendo, 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 remoendo. Isso faz com que a tristeza aumente e fique cada vez mais forte. E a segunda coisa é o que nós vamos fazer. A gente pode ali ressignificar esse evento que está causando essa tristeza. O que é ressignificar? Ressignificar é ver com novos olhos. Sabe quando você coloca uns óculos? Você pode ver fora de uma nova maneira. O que está ali fora fica do mesmo jeito, mas eu enxergo de uma nova maneira. E se você se lembra bem, lá na primeira aula, a gente falou muito sobre como que nós vemos as situações, como que nós enxergamos as situações. E na segunda aula, a gente falou que tudo está guardado aqui de uma maneira, que eu falei que está no nosso mapa, como nós representamos aí dentro. Então, quando eu estou aqui, eu consigo ressignificar, trocar o significado, ali eu consigo mudar esse evento. O evento em si ele continua ali do mesmo jeito como ele sempre foi, porque eu não consigo mudar as coisas que já passaram. Já passou, o evento foi o que foi. Mas a forma como eu enxergo lá dentro este evento, eu posso mudar. Quando eu mudo esse evento, eu troco o significado dele, quando eu volto para a minha realidade, eu volto para o aqui e agora, ou seja, eu saio do meu transe hipnótico, abri os olhos. Eu vou me sentir muito bem, porque aquilo que estava gravado aqui, ele já não é mais a mesma coisa. Quando eu olho para cá, já não é mais do mesmo jeito. Então eu consigo tirar, mexer, reestruturar a causa, fazendo com que o meu presente mude e eu consiga sair dessa tristeza, quebrar esse feitiço do tempo. Uau, acordar. Que tal? Mas a tristeza é uma dessas emoções que nos acomete muito. E se você não cuida dessa tristeza, uma coisa estranha começa a acontecer. A tristeza começa a ficar cada vez mais pesada. Ela começa a ficar cada vez mais um fardo muito pesado. Aí começa a vir a culpa. A culpa vem o arrependimento, ressentimento. Chega no momento que culpa, ressentimento, tristeza levam você a um estado depressivo. E esse estado depressivo é o que nós temos muito medo. Porque o estado depressivo, ele pode se tornar crônico. E aí se instala o que você conhece, o que se fala por aí como depressão. A depressão não é simplesmente uma tristeza. A depressão é uma evolução dessa tristeza. Então, quando você evolui, ela fica cada vez mais pesada, ela chega a entrar no estado psicopatológico depressivo. Aí o negócio fica complicado. Porque daí, claro, aí não é uma questão só terapêutica. Aí, como um terapeuta ético, né, você deve indicar um profissional que possa atender essa pessoa. Pode ser um profissional médico, um psiquiatra, que ele pode ali ser necessário prescrever medicamentos que só o médico pode fazer. Um psicólogo para tratar de questões que estão enraizadas muito profundas. Mas isso é uma outra história, isso é lá para frente. Não estou falando agora de depressão, isso para outros profissionais. Para os terapeutas, a tristeza pode ser administrada, porque a tristeza é uma condição diária da nossa vida. Concorda? Então a gente pode resolver isso, e quanto antes a gente resolver isso, melhor. Então a tristeza, gente, a tristeza é triste, porque ela deixa a gente em um estado muito vulnerável, muito delicado, e isso faz com que apareçam coisas estranhas na nossa vida. Não só a trato emocional, mas pode vir a trazer na nossa vida prejuízos, porque a gente fica tão triste que a gente não se relaciona mais, que a gente não consegue atender os nossos queridos, que a gente começa a ver a vida meio acinzentada, que a gente não perde um brilho, perde a cor. A vida fica esquisita. Isso você começa a ficar muito mal no seu trabalho, você começa a ter performance, ela começa a cair, aí você é mandado embora, enfim, nossa, e se você, nossa, é muito ruim. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente vê isso quanto mais cedo. E isso você pode fazer, lembre-se, de duas maneiras. Para você,
porque eu sei que você fica triste também. Você e as pessoas queridas e as pessoas que você queira ajudar. Concorda? A tristeza é uma delas. Mas se a gente virar a página, não é só de tristeza que a vida acontece. A gente tem emoções do tipo raiva. Vocês não têm noção de quanto as pessoas estão ficando com mais raiva no seu dia a dia. Se você abrir um telejornal, abrir um jornal na internet, você vai ver quantas pessoas estressadas estão fazendo coisas estranhíssimas. Você vê brigas e brigas de condomínio, brigas de familiares, você vê brigas de trânsito, você vê brigas de nações, você vê países brigando, você vê governantes brigando, mas tudo isso deriva de uma emoção, a raiva. Não vá falar que você nunca sentiu raiva. Raiva também, assim como a tristeza, a raiva é inerente, ela está ali na nossa vida, todo dia sentimos raiva. Uau! E aí? A raiva, se ela não trabalhada, se ela não cuidada, ela vai entrar num estado muito ruim, que você pode fazer mal a você e mal a outras pessoas. Então, se você cortar essa raiva, você vai perceber que você vai ter uma vida muito melhor. Aí você vai se perguntar, e aí, como que eu trabalho especificamente com a raiva? Com a hipnose. Ok, mas como? Gente, se você prestar atenção, como que a gente descreveria a raiva? A raiva é como se os seus pensamentos estivessem passando rapidamente na sua cabeça. Começa a vir um monte de imagens, um bombardeio de imagens ruins, terríveis. E sons e as vozes internas falam com você, desgraçado, é aquele, começa a falar, e começa a falar alto, alto, alto. Então, uma série de imagens na sua cabeça, pá, 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 pá. E os sons falando cada vez mais rápido, cada vez mais alto, de uma maneira que você fica... Não é assim? Isso tudo traz um sentimento para você desesperador. Você fica assim e vira Hulk. Talvez você fique verde. E talvez você saia batendo em todo mundo. E talvez as coisas que estão aí fora nem sejam mais problemas, mas os problemas estão na onde? Aí dentro. E aí dentro você vai perceber que só tem duas maneiras para resolver isso. A primeira é simples. É você simplesmente fechar os seus olhos e começar a diminuir tudo isso que a gente fez. Então, olha só, a solução, a amostra. Como isso? Se eu puder simplesmente fechar os meus olhos e vejo que vem um monte de imagens, eu consegui fazer em câmera lenta. Tum, tum, tum. Consegui fazer em câmera lenta. As imagens, elas vêm. Não precisa nem mudar as imagens da minha cabeça. Pode vir aquela imagem ruim, mas ao invés de vir rápido e uma atrás da outra, elas vêm em câmera lenta. Tum. E até dentro da imagem, na hora que ela aparece, eu consigo ali entrar no estado de transe e ela ir devagar. Era dentro e devagar. E aí, não são só as imagens, e os diálogos, e as vozes internas, e os sons, eles estão falando alto, rápido. Se eu pudesse diminuir, eles falarem em câmera lenta, mas não de imagem, de som. As vozes, ao invés de falar as vozes aparecerem devagar. Pode o conteúdo ser exatamente o mesmo, não tem problema. Pode a sua voz interna estar te xingando, mas devagar. Pô. Gente, se você faz isso, se você fecha os olhos, entra num transe hipnótico e faz isso durante 1 minuto, nem são necessários 2 minutos.
Uau! Você vai ver que vão acontecer duas coisas. A primeira, você vai ver que não vai ficar mais com raiva. Você tomou analgésico da raiva. Uh, e a segunda coisa, vai ficar engraçado, vai ficar divertido. Então você automaticamente não só tirou a raiva, mas vai se sentir muito melhor. Olhe, dá para fazer isso em 2 minutos e acabar com tudo. Pum, o analgésico da raiva. Mas lembra que sempre tem duas condições. A primeira é o rápido e o devagar. O devagar é a investigação, a causa. Eu não estou com raiva à toa. Né? Ninguém é raivoso. Você não sai da barriga da sua mãe dando porrada em todo mundo. Né? Você não nasce com raiva. A raiva é uma emoção aprendida, você aprende. Então você está com raiva. Mas se você está com raiva, ela nasceu num ponto. Existe uma fonte, existe uma causa. Se eu pudesse, depois que passou essa raiva, tomei o meu analgésico da raiva com a hipnose, eu posso ali fechar os olhos e voltar. Na hora que eu volto, eu descubro, eu sei o que me deixou com raiva. Eu sei o que me causou essa raiva. E ali, na hora que eu encontro exatamente o que causou a raiva, eu posso mudar, ressignificar. Lembra disso? Eu ressignifico, eu troco o significado disso para mim. Eu começo a olhar aquela cena de uma outra forma, eu começo a ver de uma outra maneira. E ali, veja, a situação de fato era o que foi, o que aconteceu. Não consigo mudar a história. Ok? Assisti lá De Volta para o Futuro. Consigo mudar. Você não consegue mudar o que passou. Ok? Entenda definitivamente isso. Passou, passou. Mas não é o que passou que importa. O que importa é como você gravou. É o significado, como ficou lá dentro, armazenado na sua cabeça. Então eu consigo ali, ver de uma maneira diferente. Enxergar a situação de uma maneira diferente. E fazendo esse transe hipnótico, eu volto. Uau! Agora, não só eu consigo ver de uma maneira diferente, mas também da próxima vez que eu perceber que algo parecido vem a acontecer ou vai acontecer, eu já consigo lidar melhor com essa situação, evitando a raiva. Agora veja, a raiva, a gente não vai eliminar a raiva da vida, mas ela consegue ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, de uma maneira para você ter uma vida plena. Não é legal isso? Não é legal? Menos raiva, menos tristeza, menos raiva. Gente, então isso ajuda muito a nossa vida. Então, se você pudesse fazer isso sempre das duas maneiras, lembre-se sempre disso. A primeira, usar tudo isso para você. Você é o número 1. Mas sempre tem o número 2. Sempre tem a outra pessoa. A outra pessoa, uau, conheço uma pessoa. Conheço uma outra pessoa. Aquela ali tem raiva. Vou conversar com ela. Eu posso ajudá-la. Lembra? Sim, você pode. Você também pode. Opa, e aquela outra? Aquela outra é triste. Tristeza. Eu também posso ajudá-la. Posso. Mas olha, eu coloquei essas duas situações. Coloquei a raiva, coloquei a tristeza. São emoções estranhas que tem na nossa vida e na vida de todas as pessoas, de todas que você conhece, de todas que você ainda não conhece. Mas espera aí, existe uma que vem aparecendo cada vez mais. Essa se chama ansiedade. A ansiedade ela pode ser muito boa, porque a ansiedade faz com que ligue a nossa motivação. A ansiedade faz com que, eu vou fazer, eu vou conseguir. Essa é uma ansiedade excelente. Ela é que dá brilho para a vida. Ela é que faz a gente brilhar.
ela é que faz na vontade de acordar no dia seguinte e falar, yeah, eu vou conseguir. Essa é uma ansiedade boa. Mas não é só dessa ansiedade boa que a gente vive. Tem aquela ansiedade que faz você ficar com medo. O medo. Lembra do medo? O medo. Todo mundo tem medo. Mas antes do medo vem a ansiedade. A ansiedade, que também tem duas formas, a ansiedade boa e a ansiedade que não é tão boa assim. A ansiedade boa, legal. Nossa, amanhã eu vou ter uma reunião, vou fechar um negócio. Yeah! Vai dar tudo certo. Estou ansioso, mas positivamente. E a outra é uma ansiedade estranha. Porque ela... eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. Essa ansiedade é complicada, não é? Eu acho que vai dar ruim. Então, se eu não trabalhar essa ansiedade, ela vai aumentando, 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 se transforma em medo, medo se transforma em pânico, pânico se transforma em caos. Porque dali você vai começar a perder um monte de coisa. Então, se a gente voltar, dá para a gente resolver isso enquanto está na ansiedade. E o que é a ansiedade de fato? Nós temos uma aula, no nosso curso de formação, uma aula completa só sobre isso. Não tenho tempo aqui para falar para você tudo isso, porque nós temos ali uma aula completa só sobre a ansiedade. O que ela é, como ela faz, como ela funciona, como desmonta, como quebra, como se transforma. Sim, mas isso é no nosso curso. Aqui eu só posso falar o seguinte para você. A ansiedade nunca é do passado. A ansiedade sempre é algo do futuro. Você não fica ansioso por uma coisa que aconteceu. Nossa, estou ansioso por uma coisa que aconteceu ontem. Não. Você está ansioso por uma coisa que vai acontecer. Então, aí que vem. Eu não vou conseguir passar para você nesse momento como trabalhar com ansiedade, mas ela é tão simples, mas tão simples para fazer com hipnose, que você poderia lidar com a ansiedade todos os dias. Simplesmente fechando os olhos, entrando em transe e criando um futuro sensacional. Sensacional. Na hora que você cria na sua cabeça um futuro sensacional, gente, acaba a ansiedade, ou pelo menos ela se transforma numa ansiedade boa, que faz você ligar a sua motivação e você ter uma vida mais feliz. Eu não vou falar aqui para você como fazer esse exercício agora. Eu vou falar como a gente faz, como a gente chega nisso lá no nosso curso. Perdão, desculpa. Eu não consigo, nós não temos tempo para fazer isso nesse momento. Mas nós podemos fazer naquele momento do nosso curso. Combinado? Uma coisa que eu vou garantir para você. E vou garantir mesmo. Essa é a minha promessa para você. Existem hoje formas de você fazer transes hipnóticos, de você lidar com a sua cabeça e poder acordar todo dia com uma ansiedade boa, com uma coisa boa na sua cabeça, transformando cada evento que virá daqui para frente em algo bom, espetacular e que dê resultado. Então, se você amanhã tem uma reunião com alguém, você já não vai mais estar ansioso para essa reunião. Você vai estar motivado para fazer a melhor reunião da sua vida. Se você tem um encontro amanhã com alguém, você não vai estar assim com medo, com receio, mas você vai estar tão motivado, tão motivada, que você vai brilhar nessa relação. Mas se você tem uma entrevista de emprego amanhã, e você não sabe, você está ansioso se vai dar ruim, nós conseguimos mudar isso imediatamente de uma maneira que você sim vai chegar na frente do entrevistador e vai simplesmente ser contratado no primeiro instante. Nós podemos, com a hipnose, ajudar a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estão por aí. Você sabe, eu tenho o meu propósito e a minha missão. É poder ajudar cada vez mais pessoas. Poder ajudar cada vez mais pessoas que me procuram a conseguir ter uma vida plena, uma vida equilibrada, que as suas emoções fiquem ali, simplesmente as melhores emoções que possam sentir. Bom,
eu posso fazer isso por você. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso por você. Mas eu queria só, para fechando a nossa aula aqui, o seguinte. Eu falei que no final dessa aula a gente ia ter uma amostra. A gente ia ter um presente. E o presente é o seguinte. Eu vou deixar disponível para vocês que chegaram até aqui, que foram 3 aulas, eu vou deixar disponível um transe hipnótico completo. É isso mesmo. Um transe hipnótico. Um transe hipnótico meu, que eu conduzo, com a minha voz, eu conduzo o transe inteiro. Eu vou deixar um link disponível para que você possa acessar esse transe e experimentar. Como que você faz isso? Mas isso nós vamos fazer aqui de uma maneira que você receba esse transe, tá bom? Você vai receber esse transe. Você vai poder colocar o seu fone de ouvido, se você tem ou não. Você pode colocar no seu equipamento, no seu telefone. E você vai poder... O transe tem mais ou menos uns 15, 16, 17 minutos. Você vai poder fechar os olhos e entrar numa viagem tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que quando você acordar desse transe, você vai perceber que você vai, sim, estar cada vez melhor. Eu gostaria muito, na verdade eu quero muito, que você esteja comigo nesse curso de formação de terapeuta Hope. Hope, hipnose orientada para as emoções. Eu quero te ver lá. Eu quero poder contribuir para você, para a sua vida, para que você tenha imediatamente ferramentas práticas que ajustem as suas emoções, para que as suas tristezas se transformem em esperança, que as suas raivas se transformem em amor e que suas ansiedades se transformem realmente em sucesso. Sabe por quê? Porque ter sucesso na vida não necessariamente é ter dinheiro. Ter sucesso na vida é poder viver essa vida de uma maneira plena, de uma maneira espetacular e deixando sempre um algo para a humanidade, para que a humanidade lembre de você. Agora, como a gente faz isso? A gente faz isso de 2 formas. A primeira é com a gente, aprendendo a lidar com as nossas emoções, a cuidar dessa pessoa, a ajudar essa pessoa e amar essa pessoa. Essa é a primeira forma. Mas lembra que são 2? E a segunda forma, ela é mais simples. Depois que você ajudar essa pessoa, depois que você ali estar com essa pessoa e amá-la completamente, que é você vai poder olhar para fora e vai ver que tem muita gente nesse mundo. Muita gente que você conhece. E muita gente que você ainda não conhece, mas está prestes a conhecer. E quando você as conhecer, ali estar com elas, você vai poder, de fato, usar tudo isso que você aprendeu aqui comigo, nesse nosso mini curso, e também o nosso curso de formação em terapeuta Hope, para que você possa ali falar, vem cá, vem aqui, sente aqui. Feche os olhos e eu vou te levar para uma viagem incrível. E quando você acordar, você vai acordar se sentindo tão bem, mas tão bem, que a única coisa que você vai querer na vida é viver com muito amor daqui para frente. Então, eu espero que você esteja comigo nesse nosso curso. Na verdade, vamos fazer o seguinte, presente. Vou fazer mais um encontro. Só que desta vez ao vivo. Não aqui gravado, como eu estou fazendo aqui na minha casa. Vou fazer ao vivo. Vou estar com você ali, ao vivo. Nós vamos agora colocar o dia, a data, vou deixar aqui disponível, tá certo? Ao vivo, para poder fazer o quê? Para poder esclarecer qualquer dúvida que você tenha, para poder também te dar uma chance de experimentar ao vivo como é essa hipnose Hope, né? Como que é, e poder explicar o que o nosso curso tem, como ele vai funcionar, e que você possa, de fato, estar ali conosco nesses dias, aprendendo muito mais sobre você
e aprendendo muito mais sobre a vida, ajudando essas duas partes, você e as pessoas que estão no mundo. Gente, muito obrigado por ter estado aqui comigo nesse curso, foi fantástico poder em algumas horas contribuir um pouco do que eu sei. Eu sei que eu estou nessa vida há muito, muito tempo, fazendo exatamente isso durante muitos anos. Falam que eu sou uma referência na hipnose no Brasil. Eu fico muito contente com isso. Mas sabe que eu fico muito mais contente, muito mais feliz? É poder estar ajudando você a se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é hoje. Tenho certeza que eu posso fazer isso mais e vou fazer. De coração, muito obrigado. Eu sou Alexandre Bortoleto e vou estar junto com você nesses próximos dias, fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer juntos. Nós dois. Eu e você. Um grande abraço e até mais.